Salve, salve, galera! Tá começando mais um Esporte 74, o seu ponto de encontro com o que rolou de mais quente no mundo da bola e da velocidade. Eu sou o Cleiton Darlan e este é o episódio Tá Daquele Jeitão. Bora lá, galera? Bora pra resenha? Bom, nós vamos começar hoje aqui falando sobre Campeonato Brasileiro. Beleza? Vamos colocar aqui na tela os resultados e vamos falar sobre Campeonato Brasileiro. Vamos para lá. Bom, nós tivemos aqui a rodada 9 do Campeonato Brasileiro. Os principais resultados foram Ceará 2, Sport Recife 0, Vasco da Gama 3, Fortaleza 0, São Paulo 2, Grêmio 1, Corinthians 1, Santos 0, Juventude 1, Fluminense 1, Bahia 2, Vitória 1, Red Bull Bragantino 1, Palmeiras 2, Flamengo 0, Botafogo 0. Claro, e nós vamos focar aqui nesses jogos aí de Flamengo e Botafogo e Bahia e Vitória. Beleza? Pronto, vamos passar aqui a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Vamos abrir aqui a classificação na tela para vocês. Vamos lá, classificação, pronto. Classificação tá aí. Em primeiro temos o Palmeiras com 22 pontos, né? Seu último resultado aí foi essa vitória em cima do Red Bull.
O Flamengo em segundo lugar com 18 pontos. 4 pontos é a vantagem do Palmeiras em cima do Flamengo. Agora, né, o Flamengo empatou com o Botafogo. E daí o Palmeiras abriu essa margem de 4 pontos. Temos em terceiro lugar o Cruzeiro com 17 pontos, né? Também empatou seu último jogo aí com o Atlético Mineiro. Temos o Bragantino em quarto com 17 pontos. Ceará em quinto com 15 pontos. Bahia em sexto com 15 pontos também. Fluminense em sétimo com 14 pontos. Corinthians em oitavo com 13 pontos. Temos aqui em nono o Atlético Mineiro com 13 pontos. Em décimo, Botafogo com 12 pontos. 11º, São Paulo também com 12 pontos. 12º, a surpresa do campeonato até o momento, Mirassol com 11 pontos. 13º, Vasco da Gama com 10 pontos. 14º, Fortaleza com 10 pontos. 15º, Internacional com 10 pontos. 16º, ali já abrindo na zona de perigo do rebaixamento, Vitória com 9 pontos. E na zona de rebaixamento, Grêmio em 17º com 9 pontos. Juventude, 18º com 8 pontos. Santos, outra bela surpresa desse campeonato, viu? Santos ali em 19º com 5 pontos, apenas 5 pontos. Nos últimos 5 jogos do Santos foram 4 derrotas e 1 empate. É uma situação perigosa do Santos. O Santos tem que abrir, tem que acordar o olho. Abrir o olho, porque senão vai começar a ficar estranho aí para o Santos. O Santos está na mesma pegada do Sport Recife, por exemplo, que está em último lugar com 2 pontos. Os últimos 4 jogos do Sport Recife também foram, dos últimos 5 jogos, 4 foram derrotas. Então, seu Santos, abra o olho aí se quiser ficar na Série A do ano que vem. Vamos retornar aqui nos resultados, porque ficou faltando resultado, né? Ficou faltando resultado. Internacional 1, Mirassol 1, né? Deu empate lá no Sul. E Cruzeiro empatou com o Atlético Mineiro em 0-0 também. Pronto, passamos aí os resultados para vocês da rodada 9 do Campeonato Brasileiro. Nós vamos agora para a rodada 10. A classificação atual, também passamos aí onde o líder é o Palmeiras, o vice-líder é o Flamengo. Na zona de rebaixamento hoje temos Grêmio, Juventude, Santos e Sport. Esses times têm que, principalmente Santos, tem que começar a abrir o olho aí e se ligar na sua campanha, na campanha que vem fazendo. Vamos colocar aqui agora a artilharia do Campeonato Brasileiro, né? O Campeonato Brasileiro tem aqui na sua artilharia Georgian de Arrascaeta do Flamengo, 7 gols. Pablo Verrete do Vasco também agora com 7 gols, encostou ali. Caio Jorge do Cruzeiro vem na sequência com 5 gols. Yuri Alberto no Corinthians também com 5 gols. E o Pedro do Flamengo com 4 gols. Temos ali também empatado em quinto também o Pedro Raul do Ceará com 4 gols. E o Reinaldo Manuel do Mirassol com 4 gols também. Bom, galera, então foi aí. Passamos pelos resultados do Campeonato Brasileiro. Agora nós vamos falar sobre a próxima rodada, certo? Próxima rodada do Campeonato Brasileiro, que é a rodada 10, né? A rodada que vai acontecer entre os dias 24, 25 e 26. E temos também um jogo adiado para junho. Vamos passar tudo isso para vocês agora. Vamos voltar aqui nas partidas. Colocar na tela para vocês. Rodada 10. Rodada 10 aqui. Rodada 10. A rodada 10 ela vai ser aberta no sábado, dia 24/5, com o jogo entre Fluminense e Vasco da Gama, clássico carioca, às 18h30, no Rio de Janeiro. Jogo a ser realizado no Maracanã. No sábado também, às 18h30, teremos outro clássico paulista, né? São Paulo versus Mirassol, no Morumbi, às 18h30. Em Minas Gerais, teremos Atlético Mineiro e Corinthians lá na Arena do Galo. No sábado, às 21 horas. No domingo, Grêmio versus Bahia. Domingo, dia 25, lá na Arena do Grêmio, às 11 horas da manhã. Então, você torcedor do Bahia, lembre no domingo de acordar cedo para acompanhar esse jogo. Temos o grande jogo da rodada, também no domingo, às 18 horas, entre Palmeiras e Flamengo. Seria o jogo para
decidir a liderança do Campeonato Brasileiro, né? Mas o Flamengo fez o favor de empatar com o Botafogo, então será um jogo de recuperação. O Flamengo tem que ir com tudo para cima do Palmeiras. Vamos falar bastante sobre o Flamengo daqui a pouco, sobre a preparação para esse jogo e para o jogo do meio de semana da Copa do Brasil. Mas por enquanto é isso aí. Palmeiras e Flamengo domingo às 18 horas. Não percam esse jogão. Domingo também teremos Sport Recife versus Internacional, lá na Ilha do Retiro. No domingo também, só que às 18h30, o Vitória recebe o Santos no Barradão. Santos que... Vamos olhar aqui que... O Santos que deve vir com tudo, né, para cima do Vitória, porque Santos está nessa situação perigosa aí na zona de rebaixamento. Deve vir com tudo para cima do Vitória. O Vitória tem também que se reerguer no Campeonato Brasileiro, né? Temos também aí no domingo, às 20h30, Fortaleza recebendo o Cruzeiro lá no Castelão, em Fortaleza. E encerrando a rodada, na segunda-feira, às 8 da noite, o Red Bull recebe o Juventude. Perdão. E nessa rodada temos um jogo adiado, né, que é o Botafogo e Ceará. Esse jogo será realizado no dia 4 de junho, já no recesso, né? O Campeonato Brasileiro vai dar uma parada aí para a data FIFA e Mundial, Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E esse jogo entre Botafogo e Ceará será realizado no dia 4/6 às 20 horas no Rio de Janeiro, no estádio do Engenhão. Pela Copa do Brasil, vamos colocar aqui Copa do Brasil, aqui na tela. Copa do Brasil, tá aqui. Terceira rodada, jogos de volta. Vasco da Gama e Operário, hoje às 19 horas, terça-feira. Temos também Náutico e São Paulo às 21h30. Fortaleza versus Retrô, amanhã, quarta-feira, às 19 horas. Bahia versus Paysandu, amanhã, quarta-feira, às 19h30. Atlético Mineiro e Maringá, amanhã, às 21h30. Maracanã versus Internacional, quinta-feira, às 19 horas. Palmeiras e Ceará, quinta-feira, às 19h30. E Capital versus Botafogo, quinta-feira, às 21h30. Temos também, hoje também, às 19h30, Atlético Paranaense e Brusque. Grêmio versus CSA, também às 21h30 de hoje. Amanhã, quarta-feira, Aparecidense versus Fluminense, às 19h30. Flamengo versus Botafogo da Paraíba, amanhã, às 21h30. Corinthians e Novo Horizontino, amanhã, às 21h30. Vila Nova e Cruzeiro, amanhã, ou quinta-feira, às 19 horas. CRB e Santos, quinta-feira, às 21h30. Bragantino e Criciúma, quinta-feira, às 21h30. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 jogos para definirmos aí os 8 clubes que vão para as oitavas de final da Copa do Brasil. Então, são jogos de volta. Agora nós vamos falar aqui sobre principalmente esses jogos de Flamengo e Bahia, né? Flamengo pega o Botafogo da Paraíba nessa quarta, às 21h30, na Prime Video. No jogo de ida, o Flamengo venceu por 1-0 com um time totalmente reserva. O jogo foi em São Luís do Maranhão. O Botafogo vendeu esse mando de campo. O jogo foi em São Luís do Maranhão. O Flamengo venceu por 1-0. Gol do Joshua, jovem promessa. E nesse jogo da volta da Copa do Brasil, provavelmente o Flamengo vá novamente com um time reserva, né? Mesclado com os jovens da base. E o Bahia também joga contra o Paysandu nessa quarta, às 19h30, também na Prime Video. Lembrando, o jogo do Flamengo na Prime Video. Você que não tem assinatura, entra lá no site, faz a sua assinatura da Prime Video para acompanhar esse jogão. E o jogo de ida do Bahia e o Paysandu foi lá em Belém do Pará, 1-0 para o Bahia. Então,
Os dois times hoje vão tranquilo, né? Esses jogos de retorno aí da Copa do Brasil, eles vão tranquilos. Eles vão mais tranquilos, né? Venceram de 1-0, um empate agora já resolve o problema. Ou uma vitória simples também. Então, a ver o que vai acontecer nesses dois jogos aí. Estaremos acompanhando e vamos mandar aí nos shorts para vocês flashes durante esses jogos. Agora nós vamos falar sobre Flamengo. Vamos aqui para a tela cheia, vamos falar sobre Flamengo, isso mesmo. Você flamenguista que está aqui acompanhando a gente no Sport 74. Nós agora vamos falar sobre o Clube de Regatas do Flamengo, o mais querido do Brasil e do mundo. Bom, o último jogo do Flamengo foi um empate totalmente sem graça com o Botafogo, né? Quem assistiu o jogo, flamenguista que assistiu o jogo, não saiu nada feliz, porque tivemos alguns percalços durante o jogo, né? Bom, é um jogo de grande expectativa, né? Onde se esperava que o Flamengo fosse para cima do Botafogo desde o primeiro minuto, que fizesse uma marcação-pressão, que encurralasse o Botafogo, mas durante a semana tivemos algumas baixas, né? O Eric Pulgar não jogou, o Alan também não pôde jogar, deixa eu só pegar minha cola aqui, foi o Eric Pulgar, o Gerson, Alan e a Arrascaeta. A Arrascaeta foi de última hora, foi poupado pela carga de jogos. Então, o Flamengo ficou praticamente sem seu meio campo, né? Que é o Eric Pulgar, o Nico Dela Cruz, Gerson e a Arrascaeta, né? O Flamengo ficou sem 3 dos seus 4 jogadores pilares do meio campo. Entrando em campo no meio campo com o jovem Everton Araújo, Nico Dela Cruz, o Cebolinha aberto e o Luiz Araújo fazendo ali as vezes de ponta direita, quebrando pelo meio para fazer ali a posição do Arrascaeta. E não foi um jogo muito bom do Flamengo. O Flamengo não conseguiu, diante dessas alterações de peças, apresentar um entrosamento perfeito e conseguir vencer o jogo. Foi um jogo com poucas oportunidades de gol. O Flamengo não chegou muito. Bem como o Botafogo também não ofereceu tanto perigo ao Flamengo. Mas foi um jogo chato. Eu defino como um jogo chato. Se eu pudesse não ter assistido esse jogo, eu não teria assistido, porque foi muito chato o jogo. Esperávamos que fosse um jogo bom. Botafogo também estava cheio de desfalques, não tinha o Barbosa, o zagueiro. Barbosa, que geralmente sempre dá uma alegria pra gente aí nos jogos, ou besteira que ele faz pelo Botafogo, ou simplesmente confusão dentro de campo. Mas o Botafogo também estava sem muitos jogadores, então foi um jogo bem abaixo. Uma baixa muito importante nesse jogo foi o Nico Dela Cruz. Ele saiu com uma entorse no joelho, com muitas dores, dificuldade até para caminhar ali, mas no exame de imagem feito no Ninho do Urubu na segunda-feira foi constatado apenas uma entorse leve. Então não há necessidade de cirurgia, o atleta já faz um tratamento para retorno ao gramado o mais rápido possível. De certo é que ele não joga pela Copa do Brasil agora no meio de semana e provavelmente também não jogue contra o Palmeiras no final de semana, ficando assim o atleta Nico Dela Cruz sendo poupado para a Copa do Mundo de Clubes. Bom, a novidade no Flamengo foi a chegada do Rodrigo Caio, ele mesmo, lembra do zagueirão? Nosso zagueirão da Libertadores de 2019. Isso mesmo, Rodrigo Caio está de volta ao Flamengo depois de passar um ano jogando no Grêmio, né? Aposentou-se ao final da temporada passada e esse ano foi integrado à comissão técnica do Felipe Luiz, mas não foi um pedido do Felipe Luiz. A diretoria resolveu contratar um ex-atleta para fazer ali aquele meio-campo entre jogadores, comissão técnica e diretoria, e optaram pelo nome do Rodrigo Caio, por conhecerem muito bem o atleta e saberem do seu potencial. Então, o Rodrigo Caio foi contratado e, como auxiliar permanente do clube, do Flamengo, vai trabalhar junto ao Felipe Luiz, ficando à disposição também para treinos e bolas paradas e tudo mais. Certo? O próximo desafio do Flamengo é o Botafogo da Paraíba, nessa quarta-feira, às 21h30, na Prime Video.
Você que não tem assinatura, entra lá, faz assinatura para poder acompanhar esse jogão. É exclusivo, somente na Prime Video, esse jogo do Flamengo, certo? Então, vamos lá. E pelo Campeonato Brasileiro, o próximo desafio do Flamengo é o Palmeiras, em São Paulo, no Allianz Parque, no domingo, às 18h30, pelo Premiere. Campeonato Brasileiro no Premiere. A expectativa é de time misto, agora nessa quarta-feira, mesclado com as jovens promessas, e força máxima no domingo, porque domingo é um jogo de suma importância para o Flamengo nas suas pretensões no Campeonato Brasileiro, porque o Palmeiras é o clube que luta ali de igual para igual com o Flamengo pelo título. Então, o Flamengo tem que ir para cima, jogar em São Paulo é difícil, mas eles são fregueses da gente lá em São Paulo. O Flamengo já fez... quem não lembra daquele jogo clássico do Vini Júnior? Quem não lembra daquele jogo lindo hoje no Corinthians Neneca, que pegou tudo no gol? Então nós vamos para cima de time completo, time cheio, full time para cima do Palmeiras lá em São Paulo. Bom, assim a gente encerra aqui as nossas notícias do Flamengo e agora vamos falar sobre o Bahia, Esporte Clube Bahia, o tricolor de aço. Bom, o Bahia, aqui eu já começo com uma coisa que eu gosto sempre de desmistificar. O pessoal tem um negócio de triunfo. Não, para mim é vitória mesmo. Para mim ou você ganha, perde, empata. Vitória, empate ou derrota. Então, vitória do Bahia sobre o Esporte Clube Vitória. Qual o problema de se dizer isso? Então, o Bahia venceu o Vitória no Clássico Baiano por 2-1. Um jogo na Fonte Nova marcado pela expulsão do Jean Lucas logo aos 3 minutos. Uma entrada de certa forma imprudente, mas aconteceu. O Jean Lucas foi expulso com 3 minutos. Mas o Bahia se superou dentro de campo. O Bahia fez 1-0 com um golaço muito bonito. E logo depois tomou um empate do Vitória, logo no início do segundo tempo. E virou o jogo com um golaço também, né, do Bahia. E o destaque da partida foi Eric Pulga. Eric Pulga jogou demais. Everton Ribeiro também jogou muita bola. Foi um jogo assim que eu fiquei de olhos cheios com esse jogo. O Bahia apresentou um futebol muito vistoso. Na verdade, o Rogério Ceni, ele é um ótimo técnico, né? É um técnico muito bom, é um cara que tem uma visão de jogo, ele consegue ver nuances dentro de campo. Às vezes ele se perde na finalização. Os times do Rogério Ceni não finalizam muito bem, né? Mas nesse jogo, o Bahia se mostrou muito determinado a conseguir a vitória e assim o fez, né? O Bahia venceu por 2-1 Vitória, ficou em 6º lugar na tabela com 15 pontos. Falando em Rogério Ceni está com uma moral enorme, não só no Bahia, como no Grupo City, viu? É a equipe com maior posse de bola e o menor número de gols sofrido nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Então fica aí a dica sobre essa moral do Rogério Ceni, um trabalho longevo já do Rogério Ceni no Bahia, né? Já tem um tempo que ele está lá, tá constituindo e isso é clássico. Quando a gente vê um profissional com tempo para desenvolver o seu trabalho, ele sempre começa a mostrar resultados muito interessantes. Vamos falar agora do próximo duelo do Bahia. O próximo duelo do Bahia é contra o Paysandu pela Copa do Brasil. No primeiro jogo, o Bahia venceu por 1-0, bastando apenas agora um empate ou uma vitória simples para se garantir na próxima fase da Copa do Brasil, para irem para os potes e aí, salve-se quem puder, todo mundo contra todo mundo nas oitavas de final, né? Então, o Bahia, ele deve ir a campo para esse jogo de volta agora com um time misto, né? Um time para dar um descanso aos atletas que vieram de uma partida forte pela Copa Libertadores, né? E teve esse jogão também contra o Vitória agora, então o Rogério Ceni deve dar um descanso a esses principais atletas do Bahia e deve ir com um time misto para esse jogo pela Libertadores, para esse jogo pela Copa do Brasil contra o Paysandu, amanhã às 19 horas na Prime Video. E dia 28 às 19 tem o jogo chave contra o Internacional pela Copa Libertadores.
Bahia se complicou na Copa Libertadores, vai ter que dar muito sangue para conseguir a classificação. E falando em Copa Libertadores, vamos falar agora sobre Copa Libertadores da América, né? Que é não só a Libertadores, e vamos falar também um pouco ainda sobre Copa do Brasil, né? Que, quer dizer, na verdade já falamos, né? Que o Bahia vai ter esse confronto contra o Paysandu na Arena Fonte Nova, e agora nós vamos falar só sobre a Copa Libertadores, né? O Bahia, ele se complicou, né? Um grupo que parecia extremamente fácil, o Bahia se complicou, perdendo para o Atlético Nacional em casa, né? Aquele jogo ali custou muito para o Bahia, aquela derrota. E agora o Bahia precisa ir ao Sul e vencer o Internacional lá no Beira-Rio, que não é tarefa nada fácil, né? Então o Bahia vai ter que se superar aí muito. Os atletas vão ter que estar muito concentrados, vão ter que descansar aí nesse jogo pela Copa do Brasil, vão ter que entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro na próxima rodada, segurando o freio para o dia 28 estarem nos cascos contra o Internacional lá pela Copa Libertadores. Por quê? O que resta ao Bahia? Se o Bahia empatar, está fora da fase eliminatória. Se o Bahia vencer o Internacional, ele tira o Internacional, passa o Inter e se classifica provavelmente em segundo lugar no grupo para a próxima fase da Libertadores. Caso o Bahia empate ou perca para o Internacional passa de fase e o Bahia vai disputar a Copa Sul-Americana. Vai ficar com esse consolo aí da Copa Sul-Americana. Então, para o Bahia na Libertadores é vencer ou vencer. Tem que vencer de toda maneira o Internacional lá no Sul para poder passar a próxima fase. Já o Flamengo, na Copa Libertadores, como que está o Flamengo? O Flamengo precisa também vencer o Táchira. Tem que vencer o Táchira no Maracanã, né? Aquela derrota em casa para o Córdoba, né? Assim como o Bahia, complicou o grupo. O Flamengo hoje está em segundo no grupo, está na classificação. Mas, porém, entretanto, todavia, LDU e Córdoba se enfrentam lá na altitude, lá em cima do morro. Mas o Flamengo recebe o Táchira, que vem até com um time misto. Pois é, o Táchira abriu mão totalmente da Libertadores. Tá com 0 pontos, não tem nada mesmo, mas a fazer na Libertadores vai focar no campeonato local e vem de time misto contra o Flamengo. Então o Flamengo tem que vencer bem, fazer saldo de gols para garantir, a depender do resultado lá no morro, pode ser até primeiro do grupo, mas é o que tudo indica que o Flamengo fica em segundo no grupo e a LDU em primeiro. Então vamos acompanhar aí dia 28 de maio o desfecho da Copa Libertadores para os clubes brasileiros. E agora nós vamos falar sobre esta bomba chiando que se tornou a CBF. Que coisa, hein? Que coisa. A CBF, ela conseguiu... Na verdade, é uma entidade que já vem sem crédito há muito tempo, né? Da minha parte, então, eu não acredito na CBF enquanto instituição. Acho que desde 1998, né? Em 2002 ainda torci Copa do Mundo e tal, não sei o quê, porque tínhamos uma seleção muito boa. Mas a instituição CBF em si... Acabou. Ela tá terrível aquilo ali. Então, Ancelotti foi confirmado, né? É o técnico da seleção brasileira. Foi confirmado aí até de forma ridícula e estapafúrdia pelo senhor, então, presidente Edinaldo Fonseca, num vídeo ridículo, gravado com um celular, né? Parecendo que estava ali agonizando, dando seus últimos suspiros, e realmente era, né? Tanto que ele anunciou 2 dias depois, foi deposto da CBF. E dia 26 sai a primeira lista, né? Dia 26 é enviada a lista para a FIFA, com os jogadores convocados. Estão falando aí em inúmeros jogadores na lista larga, na lista de 50 nomes, de Fabrício Bruno, de Wesley, de Alan Patrick, tem muito nome aí. Eu acredito que essa lista tenha sido feita pelo Juan
e pelo Rodrigo Caio. Então, ou pelo Rodrigo... Rapaz, esqueci agora o nome do cara lá, o Rodrigo Caetano. Provavelmente tenha sido feito por eles. Por isso a presença de muitos nomes que atuam no Brasil. Mas o Ancelotti, na boa, ele não acompanha futebol brasileiro, ele não sabe como é que tá as coisas aqui. Ele vai fazer essa lista final aí com base naquilo que ele conhece dos jogadores brasileiros que atuam na Europa. E um ou outro, eu creio que o Gerson deva ser chamado. Pode ser que o Wesley seja chamado, ou que ele já venha de novo com algum lateral direito que atue na Europa. Então, vamos ver, para a gente, a partir da lista entregue, da lista divulgada, a gente comente sobre isso, né? E vamos falar sobre a vergonha nacional, quiçá mundial, que é a CBF, hein? Após ser novamente afastado pela justiça, e seu Edinaldo teve direito ainda a pedir música no Fantástico, né? 3 vezes, seu Edinaldo, afastado pela justiça. 3 vezes você sai do comando da CBF. Dessa vez ele, para surpresa geral de todos, decidiu não recorrer ao STF para retornar ao cargo. Isso é no mínimo estranho, né? Pois associado a essa desistência dele de ir ao STF, recorrer para retornar, as 25 das 27 federações declararam apoio à candidatura do escutem bem, recém-eleito futuro presidente da Federação de Roraima. Tem muita gente aí no Brasil que não sabe nem onde fica Roraima, sem desmerecer o estado de Roraima. Mas, devido à imensidão do nosso país, muita gente nem sabe onde fica o estado de Roraima, de tão longe, tão imenso que o nosso país é. E a Federação de Roraima, sabe quantos clubes tem na Série A? 0. Sabe quantos clubes tem na Série B? 0. Sabe quantos clubes tem na Série C? Pois é, quem souber, deixa aí nos comentários, porque eu também não consegui checar essa informação. A Federação de Roraima foi criada há pouco mais de 40 anos atrás e só teve um presidente até hoje, que é justamente o pai do senhor, deixa eu pegar o nome dele aqui, Samir Chaoud. Esse é o candidato apoiado por 25 das 27 federações nacionais para a presidência da CPF. Ele tem apenas 41 anos de idade, é jovem, mas já vem de uma oligarquia, né? O pai dele é presidente da Federação de Roraima há mais de 40 anos. Desde que a federação foi fundada, o pai dele é presidente e ponto final. Sem chances. Guardem bem esse nome, Samir Chaoud. E vamos para frente e vamos ver o que vai dar isso, né? Bom, e ainda tem mais, viu? Não é candidato ficha limpa, mas enfim, aqui nós não vamos entrar pelo campo das acusações que ele já teve por aí, né? Porque, enfim, cada um, né? Nós vamos só solicitar, já que tá aí, o cara vai ser eleito mesmo, quem manda são as federações. Na eleição da CBF, pasmem, na eleição democrata da CBF, as 27 federações têm peso 3 para votação, certo? Os clubes da Série A, 20 clubes, têm peso 2. Os clubes da Série B, mais 20 clubes, têm peso 1. Então, se todos os clubes se juntassem em um nome e as federações se juntassem em outro nome, a pessoa indicada pelas federações seria eleita. Então, assim, é uma vergonha a CBF. Não existe democracia naquela entidade. Então, já que não tem democracia, CBF, vai aqui o nosso apelo. Trate com autoridade e autocracia, arbitragem também. Exija que os árbitros sejam idôneos. Exija que os árbitros apitem do mesmo jeito para um time quanto para o outro, que não é isso que a gente vem vendo no campeonato. E aqui não está amor flamenguista, ou amor pelo Bahia, ou nada disso não. A gente vê isso em todos os jogos. Você vê o jogador aplicar uma determinada força numa falta, tomar cartão vermelho, e a mesma força aplicada pelo jogador do outro time no mesmo jogo, e o juiz simplesmente nem cartão amarelo dá. A gente vê uma rigorosidade imensa de achar uma linha de impedimento para um time
em um determinado jogo e no mesmo jogo não tem para o outro lado. Então, vamos ser mais austeros também nessa questão da idoneidade, certo? Vamos ser idôneos quanto aos resultados dos jogos, a maneira que esses caras estão conduzindo os jogos. Vamos parar de chamar atenção para si e chamar atenção para o jogo. Dona CBF, vamos instituir o fair play financeiro. Por que um time pode contratar, não pagar o jogador, utilizar o jogador, vender para outro time e nada acontecer com esse clube? Está errado, dona CBF, né? Enfim, tá aí. Vamos ficar de olho também nas bets, né, CBF? Nas bets. Você hoje só vê propaganda de campo, é bet. Propaganda de time de futebol, é bet patrocinando a CBF, é bet patrocinando canal de TV. Vamos abrir o olho quanto a isso aí também, viu, dona CBF? Bom, mas as bets deixa quieto. Isso aí a gente vai em outro programa. Lá na frente a gente vê o que vai acontecer quanto a essas bets aí, certo? Vamos agora falar, vamos dar uma volta. Vamos andar de Fórmula 1. Vamos falar agora um pouquinho sobre Fórmula 1. Deixa eu chamar aqui o Fórmula 1 e colocar na tela, né, pra gente falar aqui sobre a Fórmula 1. Bom, nós tivemos nesse fim de semana o GP da Emília-Romagna, né, que é o antigo GP de Imola, na Itália, né, o GP clássico. Aconteceu nesse último fim de semana, no domingo, às 10 horas da manhã. O vencedor foi o Max Verstappen, da Red Bull, seguido por Lando Norris em segundo e Oscar Piastri em terceiro, né. Max Verstappen ele tomou a primeira posição na segunda curva e foi tranquilo até o final para vencer a prova. Mas o campeonato continua com Piastri na liderança, certo? A gente pode ver aí que... Cadê? Ah não, ali está o resultado, né? Vamos passar aqui então na tela o resultado do GP da Emília-Romagna, né? Tá aqui, vamos lá. Em primeiro, né, terminou o Max Verstappen, né, com a Red Bull. Lando Norris, McLaren em segundo lugar. Oscar Piastri, McLaren em terceiro. E aí tivemos a grande novidade, Lewis Hamilton em quarto com sua Ferrari. Melhor posição do Hamilton no ano pela Ferrari. O Albon terminou em quinto, Leclerc em sexto, né, a outra Ferrari terminou em sexto, com a Williams aqui entre as Ferraris. O Russell da Mercedes terminou em sétimo. O Sainz, né, terminou ali em oitavo. Aí vem o Adjar, né, Adjar da Racing Bulls em nono. Em décimo, o Tsunoda. 11º, Alonso, com a sua Aston Martin. 12º, Nico Hülkenberg, com a Sauber. 13º, Pierre Gasly, com a Alpine. 14º, Lawson, com a Racing Bulls. 15º, Lance Stroll, com a Aston Martin. 16º, o argentino Colapinto, com a sua Alpine. 17º, Beeman, com a sua Haas. Em 18º, o brasileiro Gabriel Bortoleto, com a sua Sauber, né? E não concluiu a prova o Antonelli, da Mercedes, e o Esteban Ocon, da Haas. Então, tá aí, esse foi o resultado do GP da Emília-Romagna. E segue líder do campeonato, o Oscar Piastri. Oscar Piastri é o líder da temporada, com 146 pontos, seguido pelo Lando Norris com 133 pontos e o Max Verstappen com 124 pontos. O Hamilton, que chegou aí na quarta posição, soma 53 pontos e está em sexto lugar no campeonato mundial. A próxima corrida está aqui, vou colocar para vocês na tela, vai ser o GP de Mônaco, né, no fim de semana de 23 a 25 de maio, sendo a largada do GP de Mônaco lá no Principado, no dia 25, domingo, às 10 horas da manhã. Né? E o GP de Mônaco é a corrida mais tradicional da Fórmula 1. Né? Ela já acontece desde 1950,
no Autódromo do Principado e já tiveram grandes vencedores como Michael Schumacher, Alain Prost, Ayrton Senna, que é o maior vencedor do GP de Mônaco, né? O nosso rei de Mônaco, o Ayrton Senna. E teremos também uma grande novidade nessa corrida de domingo. A volta de Galvão Bueno às transmissões de Fórmula 1. Mas não, pode ficar tranquilo, vocês que vêm acompanhando pela Band, que estão gostando da narração do Sérgio Maurício. Sérgio Maurício continua narrando. Galvão Bueno vai participar como comentarista. Isso mesmo, vamos ver se vai dar certo, viu? Porque o Galvão, o homem gosta de falar, viu? Eu não sei não. Vamos ver como é que vai ser isso, como é que vai ser o Galvão como comentarista de Fórmula 1, junto com Reginaldo Leme, né? Reginaldo Leme, Felipe Giafone, Max Wilson, sendo comandado pelo Sérgio Maurício, e o Galvão sendo mais um comentarista de Fórmula 1. Será em todas as provas? Não. O Galvão vai comentar algumas provas, as provas mais icônicas do campeonato, né? As mais famosas, tipo Mônaco, com certeza Brasil, provavelmente alguma dos Estados Unidos, Spa-Francorchamps, essas provas assim mais icônicas do campeonato. Teremos participação de Galvão Bueno. Vamos ver como é que vai ser isso aí, viu? Eu não sei não, se daqui pro fim do campeonato até o Galvão não vai estar narrando essas Fórmula 1 aí, mas vamos ver. Bom, e pra gente terminar o assunto de Fórmula 1, tá bonita a briga. Eu tô gostando dessa briga aí, o Piastri mostrando que vai dar trabalho esse ano. O Piastri vem com tudo aí pra cima do Max Verstappen. Vamos ver como é que ele vai reagir, ou se não vai reagir, né? Vamos ver as próximas provas, como que vai estar a Fórmula 1. Beleza, galera? Bom, aí foi Fórmula 1. Hoje nós falamos aqui sobre Fórmula 1, Copa do Brasil, Libertadores, Flamengo, Bahia. Um bate-papo bem legal aí, bem descontraído. E nós vamos então agora encerrar esse nosso episódio de hoje do Esporte 74. Então é isso aí, galera. Mais um Esporte 74 na conta, com tudo que você precisa saber para começar sua semana bem informado e bom-humorado. Eu sou o Cleiton Darlan. Semana que vem tem mais. Se curtiu o nosso episódio, compartilha aí nos grupos, manda geral pra galera, grupo da família, grupo do Baba, grupo da resenha, grupo que tem aquela pessoa que você não gosta também, manda lá, espalha geral nos grupos do Zap, segue a gente aí nas redes sociais e até o próximo episódio. Tchau, tchau, muito obrigado a todos vocês.